Pessoal, vamos lá mais uma vez. Agora nós temos outro livro da Zilma Ramos de Oliveira. O título é Educação Infantil, Fundamentos e Métodos. O bom de termos dois livros dela assim na sequência é que ela trata do mesmo assunto. A temática é educação infantil e ela de novo contextualiza aqui. Ela vai trazer bastante da história da educação infantil e todos os desafios da educação infantil. Então, a história não modifica em absolutamente nada. Nós sabemos como a educação infantil nasceu, ela nasce em um contexto difícil, considerando-se a industrialização, própria Revolução Industrial, em que as mulheres começam a trabalhar nas fábricas e não tem um lugar para deixar os seus filhos. Então gera uma série de questões para a própria sociedade. A sociedade não começa a olhar para a criança porque ela de fato se importa com a criança, mas sim porque está trazendo uma série de problemas para a própria sociedade. As questões de higiene, aquelas crianças pela rua pegando e transmitindo doenças. Então, nós vamos compreender por que a educação infantil ainda tem esse caráter assistencialista, principalmente quando nós pensamos em creche, devido ao contexto em que ela nasceu e por quanto tempo ela arrasta essa história. Então, um ponto que ela coloca como primordial nessa história toda é que nós precisamos superar o assistencialismo nas creches. Então, essa é uma história que foi marcada fortemente por essa questão de cuidar da criança. Até porque, historicamente, a criança, ela há várias concepções a respeito do que significa ser criança, o que é uma criança. Nem sempre existiu esse conceito de infância e principalmente como ela é posta hoje pra gente. Então não era comum, não existia essa questão de oferecer estudo formal para as crianças. Ela até coloca a criança mais ou menos como um objeto, mas nós já verificamos no outro livro que as crianças, assim que tinham uma certa autonomia, elas já passavam a viver a vida ali junto com os adultos, sem nenhuma separação, nenhuma distinção. A criança não era reconhecida como um ser que tinha conhecimentos, muito menos então o sentimento da criança ter direito a se desenvolver adequadamente, a evoluir, a construir conhecimentos. E as crianças pobres, as menos beneficiadas socialmente, as que menos tinham condições, eram as que mais sofriam, exatamente como hoje. Então, algumas crianças eram até abandonadas, por isso foram criando-se internatos, asilos, a roda dos expostos, que a gente comentou, se deixava a criança lá, e outras que as mães acabavam faltando da fábrica para ficar com a criança quando não tinha quem cuidasse, e isso acabava trazendo um problema, era uma perda para as indústrias também. Então, as indústrias também começam a pensar nessas crianças. E, gente, lembrando que as mães já trabalhavam, mas elas não trabalhavam nesse contexto de não poder levar a criança com elas. Às vezes, quando tinham o trabalho de doméstica, a criança podia ir junto, ou quando era na lavoura, as crianças iam, e nós sabemos também quantas crianças morriam por causa disso. Quando essa realidade começa a modificar? Então, Oliveira coloca pra gente que ela começa a modificar, a ter um outro olhar, a ter uma outra preocupação com o movimento das escolas novas. E esse movimento acontece onde? No final do século XIX, lá na Europa. Então, lá se pontua um objetivo para a educação infantil, para o jardim de infância, na verdade. E nós sabemos por que é que tem o nome de jardim de infância, porque as crianças eram vistas como sementinhas que iriam crescer e se desenvolver devido aos cuidados de um adulto. Que adulto era esse? O jardineiro, por isso as professoras eram chamadas de jardineiro. No entanto, aqui no Brasil, o poder público não via que isso era uma obrigação dele. Então surge aqui, mas sempre como uma iniciativa privada. E essa iniciativa privada, muitas vezes, filantrópica.
Então, e as crianças mais carentes iam para esse lugar. Mas não sendo filantrópica, eles atendiam as crianças de classe média e das classes altas. E as crianças pobres continuavam na exclusão. Isso modificou, né? Até hoje. E aí tem um dado interessante. As crianças das classes mais abastadas, elas já tinham nessas instituições um olhar educativo, uma coisa que não acontecia com as crianças que iam para as instituições de caridade. Ela coloca também para gente que em 1899 surgiu o Instituto de Proteção e Assistência à Infância. Órgãos particulares é que criaram esse instituto. Em 1919 surge o Departamento da Criança. Aí sim, é uma iniciativa do governo, mas preocupado com a questão da saúde pública. Depois é que surgem as escolas de educação infantil e os jardins de infância. Aí ela traz de novo aquela questão da industrialização e conta a questão das mães criadeiras, que são mulheres que cuidavam de várias crianças nos espaços das suas próprias casas. Mas as condições eram sempre muito precárias, a falta de higiene continuava e muitas crianças acabavam até falecendo, né? E por causa dessas situações é que há um movimento de operários exigindo melhores condições de trabalho, entre elas um cuidado específico para os seus filhos, que seria um lugar para deixar, alguém que cuidasse dessas crianças enquanto trabalhavam. Então, o que nós temos hoje, que nós achamos que ainda não está bom, nós sabemos o quanto tem que melhorar, já é um processo de luta muito grande da sociedade, né, dos operários, para que a gente conseguisse ter essa educação infantil. Segundo a Oliveira também, na década de 70, ocorre o desenvolvimento, uma preocupação com o desenvolvimento intelectual da criança. Não só mais essa questão de cuidar e educar. Então veja, pessoal, em 1970, de lá para hoje, quantos anos? E nós percebemos que nas creches, por exemplo, ainda há a visão do assistencialismo. A preocupação maior não é com esse desenvolvimento intelectual. Continua sendo essa questão de luta, da administração das creches passarem para a educação, porque nós sabemos que há muito tempo isso já era lei, mas demorou muito para que os municípios realmente assumissem a coordenação dessa creche, que era para ter esse olhar mais voltado para o desenvolvimento, para a educação e não só para o cuidado. No entanto, com a falta de condições, de verbas, nós continuamos ainda nesse patamar da creche como uma instituição bem assistencialista, mas muita gente discutindo, falando e lutando para que haja uma modificação. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases, ela estabelece que a educação infantil é a primeira etapa, é a etapa inicial da educação básica. Isso já dá um outro caráter e um outro status para a educação infantil. Mas se em 70 começou essa discussão, é só em 96 que nós conseguimos isso pautado em lei. Então, a gente demora bastante para ir atingindo essa questão que é colocada em lei. E olhamos para essas instituições como a responsável também pela educação da infância, não ela sozinha, mas junto com as famílias e com a comunidade em que a criança está inserida de uma maneira geral. Então, somos todos responsáveis por essa educação. Os princípios da educação infantil segundo as diretrizes da educação. As diretrizes de educação já vão orientando as instituições de educação infantil a planejarem, a garantirem o desenvolvimento pleno da primeira infância. Em quais aspectos? Em todos, no aspecto físico, mental, social, afetivo. Então, já traz uma proposta mais séria, mais focada no desenvolvimento da criança como um todo, um ser uno,
mas sempre considerando a questão da brincadeira, da convivência, das interações, frisa a questão do respeito a essa infância, às diferentes linguagens, não no sentido de que nós vamos permitir todos os erros, mas da compreensão de que existem diferentes linguagens, mas a criança tem direito ao acesso a essa linguagem que a gente chama de culta. Nós temos então subsídios para a construção de uma escola da infância, o local onde a criança tem a fala e constrói a cultura. Então já parto de um outro princípio de considerar que a criança ela tem uma voz, e isso é importante que fique claro. Mas ainda hoje nós convivemos com a carência dessas metodologias e dessas práticas pedagógicas, porque nós ainda temos o impacto dessa educação infantil assistencialista. Então, de acordo com essas diretrizes, esses espaços para o desenvolvimento da primeira infância, ele precisa ser um local em que ocorra o conhecimento. Então, não só mais cuidar, mas cuidar e educar. E ela considera também que é necessário que haja uma adequação na formação dos professores. Então, o professor ele também precisa se apropriar dessas novas ideias, que nem são mais tão novas assim, mas ele precisa pensar que existe uma diferença entre educar uma criança de 6 anos e 7 anos e uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos. E só a formação inicial não dá conta disso, embora nela também falte essa discussão, até porque houve um aligeiramento da formação do pedagogo. A formação do pedagogo deveria ser muito maior. Já discutimos isso um pouco nos cursos de pedagogia, mas essa educação precisaria ser muito mais fundamentada e muito maior. Então falta isso, mas nós sabemos também que só a faculdade ela não dá conta, então nós precisamos da formação, da capacitação em serviço, em que se olhe a necessidade dos educadores que compõem aquela instituição. É necessário conhecimento específico, e conhecimento específico sólido. Eu preciso saber quem é essa criança, como ela se desenvolve, para eu conseguir entender como é que eu preciso trabalhar com essa criança. Também vai falar um pouco dos estudos específicos na área da educação infantil. Existem muitas pesquisas e mesmo assim ela ainda se mostra ineficaz, porque grande parte das instituições agem de forma inadequada. A criança segue um roteiro, segue uma coisa pré-determinada pelo adulto e não há um processo de escuta dessa criança. E ela coloca que isso também é resultado desse processo histórico da educação infantil. Como interagir com as ações das crianças? Ela vai discutir um pouco isso também. E coloca que é papel do adulto, é nosso papel compreender essa criança, compreender o lugar que essa criança ocupa para entender a fala dela. Para isso, nós precisamos de fato estar ouvindo. Porque é a partir dessa fala, disso que a criança traz, que nós conseguimos nos apropriar da forma como ela compreende o mundo que está à sua volta. E é a partir dessas experiências, as experiências que a criança vivencia nesse espaço educativo, que ela vai construindo as suas aprendizagens, que ela vai fazendo descobertas. E nesse espaço que ela ocupa é necessário a interação. A interação é que vai permitir que ela pense, que ela reflita, que ela veja as diferentes formas de se comportar, de estar nesse local. Então, a educação infantil ela precisa promover essa interação, sempre envolvendo a ludicidade, as brincadeiras, e assim ela vai conquistando uma forma prazerosa da criança estar nesse espaço. A criança se sente satisfeita por estar ali. Esse espaço precisa se ligar a coisas alegres para que a criança de fato se envolva
e vai desenvolvendo as suas diferentes linguagens. E essa educação infantil, ela precisa compreender e saber sobre essas diferentes linguagens para atuar sobre cada uma delas e não continuarmos dando um papel de extrema importância para a linguagem oral e escrita e a matemática. E as demais áreas, elas também precisam estar ligadas e serem fortes nessas relações da criança. Ela volta e ela cutuca a gente o tempo todo em relação à importância do brincar na educação infantil. A criança precisa jogar, a criança precisa brincar de faz de conta. São nessas brincadeiras que a criança recria as diversas experiências e vivências que ela teve no decorrer do dia, né? Na sua casa, na sua vida. E a gente também começa a perceber o lugar que essa criança ocupa. Para isso, eu volto a falar, é a questão da escuta atenta. E ela coloca também que o faz de conta, ele assume diferentes papéis, porque a criança se coloca no lugar do outro, a gente também pode fazer esse exercício de se colocar no lugar da criança, que já deveríamos fazer, mas a brincadeira propicia muito isso, e vai desenvolvendo diferentes habilidades na criança. Entender que a criança precisa ser a protagonista do seu próprio conhecimento. É ela que precisa fazer aquilo que eu já conversei com vocês. É a criança que tem que colar, é a criança que tem que recortar, é a criança que tem que pregar, né? E aí, a partir disso, interagindo com o meio ambiente também. Ela coloca a importância desse meio ambiente para a nossa vida e para a vida da criança, para ela compreender e respeitar. E volta a falar que é indissociável o cuidar e o educar. Então, como eu comentei no último encontro, não dá para a gente dizer, eu não estudei para trocar a criança. É sempre o cuidar e o educar. Isso se arrasta pela vida toda nossa. Todo mundo quer ser cuidado e precisa ser cuidado. E precisa ser educado. A gente sempre aprende. Aí ela traz a questão do RCN pra gente, que diz: é sobretudo dar atenção à criança como pessoa que está num contínuo crescimento e desenvolvimento, percebendo suas particularidades, descobrindo e respondendo às suas necessidades. Então, cuidar dessa criança vai além da higiene, da segurança e da alimentação. Eu preciso conhecer a criança, perceber os seus desejos, as suas necessidades e criar um vínculo afetivo com essa criança. A partir desse vínculo é que nós vamos ter capacidade de ajudar a criança, não só fisicamente, mas também nos aspectos emocionais. Aí ela descreve várias partes do RCN pra gente, falando ainda desse cuidar permeado pela afetividade, olhando para as questões biológicas também, perceber se a criança está com fome, se a criança está com sono, está com sede, porque senão a gente cai naquela rotina e aquele batidão, principalmente das creches que tem um dia a dia árduo, pesado, em que, sabe, é hora de comer para todo mundo, é hora de brincar para todo mundo, é hora de dormir para todo mundo. E o que significa você ter que dormir se você não está sentindo sono, comer se você não está sentindo fome? E que saídas a gente encontra para esse movimento? Então ela coloca que a questão do educar na educação infantil está ligada intimamente à vontade, ou seja, a criança deve apresentar interesse para executar as atividades propostas. Então, se nós preparamos aquela atividade pautada somente naquilo que a gente acha que é necessário para a criança, sem compreendermos o que a criança necessita, a situação fica muito difícil. Então, ela vai pontuar: cadê o plano de aula, o plano de ensino? É necessário planejar, porque no planejamento, né, no plano, eu consigo olhar e lembrar o que é que eu planejei, o que é que eu vi como necessário para que o desenvolvimento pleno acontecesse com essa criança. Então, aquilo de estabelecer quais são os objetivos. Claro que eu tenho o currículo que me diz
Olha, mais ou menos é isso aqui que a criança de 3 anos precisa dar conta. Ela precisa ter desenvolvido essa habilidade. Mas e o que eu observei na minha turma? Será que a minha turma está no padrão, digamos assim? Porque é estabelecido a partir do próprio currículo um padrão para cada nível, mas nós sabemos que esse padrão é variável. E onde nós vamos encontrar esse padrão e lembrarmos desse padrão no dia a dia? A partir das avaliações que eu fiz, e nós vamos ter livros depois falando sobre avaliação, principalmente diagnóstica, e que isso seja registrado para que eu me lembre, para que eu não fique no achismo. E quando eu penso no plano de ensino, no movimento de planejar, eu tenho isso fortemente exposto para conduzir o meu trabalho. Então é isso que a Oliveira vai nos dizer nesse livro, né? Ela fundamenta essa educação infantil partindo na necessidade de um olhar e uma escuta atenta para a criança que frequenta essa turma. Já vou preparar outro, daqui a pouco eu encaminho também.